Onde é que nós paramos então? Aqui? Então vamos lá, pessoal. Hoje eu ainda tenho que sair mais cedo. Holotropia. Bom, então aqui é a holotropia do ferro, tá, pessoal? Isso daqui é do ferro puro. O que ele está nos indicando aqui? As mudanças de sistema cristalino que nós temos com a variação da temperatura, tá? Então, se vocês lembrarem, ele só me mostra nesse gráfico que eu tenho redução de temperatura e aumento de temperatura, sendo que os pontos de mudança de fase são iguais. Basicamente, ele salienta que a cada mudança de fase tu tem grandes mudanças de propriedades físicas, certo? Aqui, no nosso caso do ferro, quando eu viro o CFC, a grande mudança de propriedade física é a perda do magnetismo, tá? Bom, então, a princípio, de 0 a 768, eu tenho meu ferro cúbico de corpo centrado magnético. De 768 a 910, eu continuo tendo meu cúbico de corpo centrado e ele começa a perder o magnetismo, porque ele está chegando perto da zona CFC. Os materiais CFC não são magnéticos, tá? Eu falei errado? Com quanto? 910? Não, 900, não. De 0 a 768 ele continua magnético. De 768 a 910 ele perdeu o magnetismo, porque de 910 para cima ele é CFC, tá? Ele se torna CFC de 910 até 1390. De 1390 para cima ele volta a ser magnético, volta a ser cúbico de corpo centrado, e de 1534 para cima ele está fundindo, tá? Então essa daqui é literalmente a holotropia do ferro. As mudanças de sistema cristalino que a gente tem com aumento ou redução de temperatura. Tá, pessoal? Os nomes que tem aqui embaixo é ferro alfa, ferro gama e ferro delta. Tá? Na verdade, uma outra grande diferença que eu tenho aqui é que eu também tenho uma diferença de solubilidade muito grande do ferro gama para o ferro alfa. Na verdade, o ferro alfa ele tem um maior ou menor fator de empacotamento. Já viu isso ainda? Hã? A gente não viu o fator de empacotamento nessa aula ainda? Viu. O alfa tem maior ou menor fator de empacotamento? Menor. Portanto, ele é menos denso, é isso? Se é menos denso, ele tem mais buracos, é isso? Portanto, cabe mais carbono nele ou não? Não. Não, porque os buracos são menores, tá? Então vamos se lembrar disso. Então aqui, ó, nesse ferro aqui, onde eu tenho maior fator de empacotamento, eu tenho sítios octaédricos. Cabe muito mais carbono ali dentro do que cabe no meu ferro alfa, dissolvido ali dentro, tá? Além disso, pessoal, a gente vai dar uma olhada agora que eu tenho uma redução de tamanho quando eu passo de uma célula para outra. Isso implica basicamente uma mudança da minha densidade. De qual densidade? Densidade do cristal. Hã? Isso, da densidade do cristal, mas o meu material como um todo, ele continua sendo a mesma coisa. Eu continuo tendo um ferro dentro. Eu não perco matéria, é isso que a gente tem que entender. Então eu estou vindo no meu cúbico de corpo centrado, certo? Quando eu viro o cúbico de face centrada, aumento o meu número de átomos, mas também aumento o meu volume de célula. Portanto, eu tenho a rigor uma redução de densidade ali, mas redução de densidade do meu sistema cristalino. Vocês estão entendendo? Eu não perco material, o ferro não diminui ou aumenta. Vocês estão entendendo? Ele continua sendo o mesmo ferro. Só o sistema cristalino é indicado com uma densidade menor. Então, o próximo exemplo que ele te dá é: calcule a mudança de volume que ocorre quando o ferro cúbico de corpo centrado aquecido transforma-se em cúbico de face centrado. Na transformação, o parâmetro de rede muda de A0 de 2,86 para 3,59. Qual que deve ser? Esse daqui é o A0 do CCC, concordam ou não? O CCC é maior ou menor em lado que o CFC? O A0 do CCC deve ser maior ou menor do que o A0 do CFC? Não sei, fala. Menor. Menor? Por que deve ser menor? O que é A0, pessoal? A gente até já calculou, né? Bem, na verdade, o A0 é a lateral da célula aí, tá? Na verdade, como na face da célula eu tenho mais átomos, ele é maior, necessariamente. No cúbico de corpo centrado eu não tenho muitos átomos na face. Eu tenho um átomo no meio, portanto, os da face diminuem de distância. Então, o A0 do CCC é menor que o A0 do CFC. Tudo bem?
Bom, é o que ele te mostra aqui então. O meu A0 sai de 2,86 para 3,59. Ele está pedindo para calcularem a mudança de volume. Até eu vou fazer isso, tá? Não vou pedir para vocês fazerem, mas agora vamos começar a calcular a coisa. Então, na verdade, qual é o volume da célula CCC? É o quê? As arestas? Aresta ao cubo, tá? E o A0 do CFC é a mesma coisa. Então, aí, Gabriel? O A0 é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então ele pegou os dois e elevou ao cubo e me deu um valor de 23,46 e um valor de 46,307, tá? Na mudança de volume de um para outro, ele colocou volume final menos inicial dividido pelo volume inicial. Isso aqui vai me dar a mudança de volume que eu tenho. Multiplicou por 100% e me deu um valor percentual de variação volumétrica que eu tenho ali dentro. Tá bom, pessoal? Bueno, por que ele coloca 46,307, 46,934 dividido por 46,934? O que ele está fazendo ali? Não entendi. Sim, mas por que daqueles valores, Carlos? O que é esse 46,307 aqui? Volume final de quem? Volume de quem? O meu material CFC, eu estou subindo a temperatura, tudo bem? É o que ele está vendo. O que acontece quando eu saio do CCC para o CFC? Por que o volume é 934? Vamos lá, pessoal, o que ele fez aqui? Não, eu estou perguntando por que dessa forma. Por que o troço está escrito assim? Por que dá menos 1,34? Por que está aquilo ali? Ele reduziu 1,34. Sim, por quê? Como é que me prova isso? Porque diminuiu o espaço vazio que tinha dentro. Não. Diminuiu os espaços vazios? Não, era a densidade. Só que a galera que está só namorando isso também, né, galera? Vamos lá então. Na verdade, o que ele fez aqui? Ó? Ele tem um número de átomos. Ele pegou 2 átomos do CCC, que é o que eu tenho dentro do CCC, não é? E quantos átomos eu tenho dentro do CFC? Eu tenho 4. Portanto, ele fez ali, ó, 2 num e 4 no outro. Então é como se eu tivesse um átomo de CFC para 2 átomos de CCC. Aliás, como se um átomo de CFC valesse 2 CCC. Estão entendendo? Então o que o cara fez aqui, ó? Ele colocou o volume do CFC normal, porque é um átomo, enquanto que o volume da célula do CCC ele multiplicou por 2, certo? Porque na verdade eu tenho 2 átomos de CFC para 1 de CCC, tá? Então ele multiplicou esse cara aqui, ó, esse 23,46, ele multiplicou por 2, certo? Porque ele é o CCC, tudo bem? Então para cada 1 de CFC eu preciso de 2 CCC, tranquilo? Então foi isso que ele fez aqui. Então ele fez simplesmente uma variação de volume linear e me deu uma redução de 1,34%. O que isso quer dizer, de novo, então? Que a célula cristalina reduz de tamanho. É isso ou não? Mas a célula não pode reduzir de tamanho. Quem é que reduz de tamanho ali? Quem que tem de redução de tamanho? Sistema cristalino. O cristal, mas o cristal não é maior? O cristal CFC não é maior que o cristal CCC? Eu estou vindo do CCC e indo para o CFC, como é que eu reduzo o tamanho do cristal? Na verdade eu tenho uma redução de volume como um todo ali dentro, só naquela mudança, é isso que ele está te dizendo, tá? Na verdade o que acontece? Como muda o número de átomos e eu tenho um aumento de sistema cristalino, eu dou uma reduzida de volume, é o que ele mostra para nós. Só um pouquinho, deixa eu continuar. Aqui pessoal, isso aqui eu tirei de um livro em que ele mostra que a variação é diferente daquela. Então é só um toque para vocês assim, tem muito livro antigo que pode estar errado, tá? Então isso aqui foi um cálculo errado que o cara fez, o cálculo certo é esse daqui, mas eu botei só para vocês, para chamar a atenção de vocês.
Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. O que ele quer dizer com esse gráfico aqui? Isso aqui é um gráfico, o que está escrito aqui? Expansão térmica, certo? E aqui, temperatura. Então vamos dar uma olhada, me expliquem esse verde aqui, o que é isso? Tá, e aí, o que está acontecendo? É a gelatometria, o que está acontecendo ali? Aumentando de tamanho. Fundamento de altura. Não, o verde, explica o verde. Esse daqui, ó. O que está acontecendo ali? Transformou. Conforme a temperatura aumenta, ele está dilatando, é isso? Essa dilatação aqui é relativamente linear, tudo bem? Por quê? Porque o que ele tem constante? Como que ele tem temperatura constante se o troço está aumentando? Hã? O coeficiente de expansão térmica tem que ser constante, não concordam? Expande tanto por graus Celsius. Portanto, eu estou aumentando a minha temperatura e o que está subindo aqui? E ele está aumentando, ele está dilatando, certo? Certo? É o que está me mostrando. Quando eu chego nessa temperatura, o que acontece? Transforma. Por incrível que pareça, eu tenho a transformação para CFC e ele contrai, ele reduz de volume, certo? Por quê? Porque na mudança de fase eu tenho grandes mudanças de propriedades físicas. Daí eu continuo subindo e continua subindo a minha... continua dilatando o meu material. Tudo bem? Quando chega aqui, o que acontece? Transforma de novo. Troca de fase de novo e vira CCC, certo? Portanto, ele densifica mais ainda. Portanto, um aumento maior de tamanho, certo? E essa linha vermelha aqui, o que é? O que é aquela linha vermelha ali, pessoal? Me ajuda, bro. Está linear e cai exatamente aqui onde ele reduz o volume. Então, o que é aquela linha vermelha? Volume não é constante. Ele contrai. Aqui dizendo que ele contrai, no verde. E a linha vermelha, o que deve ser? O coeficiente de dilatação. E é constante. Até transformar. Cai na mudança de fase. É a única razão de ele contrair. Então é isso que a gente está dizendo. A cada mudança de fase se tem certas mudanças de propriedade física, certo? Principalmente aqui ele tem uma redução de volume, move o seu coeficiente de dilatação térmica e é por isso que no mesmo lugar ele dá uma contraída. Depois ele a princípio volta ao normal e ele continua subindo. E ele tem um pico aqui na minha próxima mudança de fase, certo? Então nós temos mudanças importantes quando as coisas mudam de fase em termos alotrópicos, tá? É o que ele está te demonstrando. Tudo bem, pessoal? Bom, então com isso fecha a nossa alotropia, tá? A gente entendeu o que acontece, por que os sistemas mudam. E ainda que a gente tem certas mudanças naquela troca ali. O que vem agora, pessoal? Coordenadas de ponto. Na verdade, o que ele quer te dizer? Ele começa assim, ó, as propriedades de muitos materiais são direcionais. O que é uma propriedade direcional? Na verdade, alguns materiais eles rompem mais fácil numa direção do que noutra. Ou seja, se eu te dou esse cara e puxo para cá, talvez ele deforme mais fácil do que se eu puxar para cá. Por quê? Como é que acontece a deformação dos teus materiais? Basicamente, a gente tem que se lembrar que planos densos deslizam por planos densos. Isso é mais fácil. Eu tentei falar para vocês o esquema das folhas, tá? Então, na verdade, a gente sabe que alguns materiais quebram ou deformam em direções preferenciais. Se eu fizer um ensaio de tração agora, de um material mole, e eu começar a puxar, certamente a fratura dele vai ser o que a gente chama de taça-cone, ou seja, ele vai ter todo rugoso no meio porque ele deforma muito. Uma hora qualquer ele deforma e os talinos se alinham e ele quebra 45 graus. Então a gente vê um esquema de uma taça, assim, porque o final quebra numa direção preferencial, em todos os lugares. Essa direção preferencial deve ser qual direção? A direção mais densa da tua célula, porque ela deforma mais facilmente. Só que para a gente saber qual a direção mais densa de todas essas coisas, a gente tem que dar nome para as direções. Estão entendendo?
Então é o que a gente começa a ver a partir de hoje. Então a gente dá coordenada para pontos, a gente começa a dar nome para tudo isso. Tá? Então, coordenada dos pontos. Pode-se localizar os pontos de um dado sistema cristalino, do cúbico, que é o que nós trabalhamos, tá? Construindo-se um sistema de eixo de coordenada. Tudo bem? Só deixa eu voltar aqui então. As propriedades de muitos materiais, são direcionais. Por exemplo, o módulo de elasticidade do ferro cúbico de corpo centrado é maior na diagonal do cubo do que na direção da aresta. O que ele quer dizer com isso? Que na diagonal ele é mais denso. Como ele desenvolveu. Deixa eu mais aqui. Uma dada força, você forma mais, você forma menos. É isso que ele está dizendo, não é? Porque no meio é mais denso. É isso ou não? Vamos dar uma olhadinha naquilo ali rapidinho. Só para eu passar de slide então. O módulo de elasticidade do ferro cúbico de corpo centrado é maior na diagonal do cubo do que na direção da aresta. Na diagonal é mais denso. Na diagonal do cubo ele se deforma. Na direção da aresta, se eu puxar, o que acontece? Rompe. Ele rompe. Tá? É isso que ele está te dizendo. Então, como é que o cara constrói isso aqui, pessoal? Ele constrói um sistema de coordenadas comum. Ele pega aqui no centro e chama de 000. Buscando 1 para cá, em X ele chama de 100. Tá? Aqui ele chama de 010 e aqui ele chama de 001. Tá? E da mesma maneira nós temos meios nos meios dos caminhos. Tudo bem? Beleza. Então, direção na célula unitária. Então, de uma certa maneira, a gente pode calcular essas direções todas e te dar índices de Miller, que são os nomes que essas direções vão ter. Tá? Na verdade, o que o cara faz? Ele começa a te chamar de HKL, o nome de cada direção. Chama H de X, K de Y e L de Z. Tudo bem? Então, algumas direções da célula unitária são de particular importância. Por exemplo, os metais se deformam ao longo da direção de maior empacotamento. Vamos ver se a gente já consegue ter uma noção disso. Desculpa. Qual a direção de maior empacotamento de um cúbico simples? Na aresta, tem que ser. E a direção de maior empacotamento de um cúbico de corpo centrado, quem é? A diagonal, de quem? Hã? Do cubo. E do face centrado, a diagonal da face. Então é por aí que eles crescem. Que eles se deformam. Tá? Então, algumas propriedades dos materiais dependem da direção em que eles são medidos. Certo? Isso quer dizer o quê? Que o teu material geralmente é isotrópico ou anisotrópico? Os materiais são anisotrópicos, não tem a mesma propriedade em todas as direções, certo? Isso aí vocês gravem esse conceito, vai aparecer de novo. E daí ele começa a introduzir para vocês os índices de Miller. Então são usados para descrever as direções. Então, como é que tu faz? Na verdade, tu determina 2 pontos por onde a direção passa, tudo bem? Tu faz alvo menos origem, tira o mínimo múltiplo disso aí e coloca entre colchetes. Esse é o símbolo de direção, tudo bem? Se a tua direção for negativa, tu bota um traço em cima. Tranquilo? Alguém não escutou o que eu falei? Alguém não entendeu? Então me deem os índices de Miller de cada uma dessas direções. Vou começar com a vermelha, depois com a verde e depois com a azul. Vamos entender o que eu falei? Tá. Galera, todo mundo disse que me entendeu, todo mundo ficou quieto. Então eu peço, calcula então. O verde é 1, o vermelho é 0. Vou tentar lá. 0.
Fala. Estamos voltando 4 ali. Mas peraí, falta coisa. O quê? Essa orientação aqui, ó. Mas aqui, ó. A, B. Tá. Letra B. B menos A. A 1, 0, 0. Mínimo de jogo começou e vai ser isso mesmo. Aí no caso, se tu tiver a fração, vai multiplicar por 2 e o resto botar 2. Por exemplo, tem 1, 1 meio e 1. Vai ficar tipo com 2, 1 e 2. Eu acho que é isso. 2, 2. Isso? Tá. Eu acho que é isso. Bom, pessoal, vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, eu tô acostumado, desculpa se eu pareço meio isso, mas eu tô acostumado a galera ver na hora da aula, todo mundo sorrir e dizer, ai, que facinho isso, que facinho. Ninguém pega caderno, ninguém tenta, daí eu saio, daí quando eu volto tá todo mundo conversando, daí eu resolvo, todo mundo, ai, que fácil. Pô, e na hora de vamos ver, ninguém faz. Então, pô, vamos tentar. Hoje tem mais cálculo pra fazer, peguem o caderno e vamos tentar, sei lá. Eu Se acho ficarem que é isso. parados esperando que eu resolva, eu até vou resolver, lógico. Mas Mas não sei se vocês vão saber muito, então vamos tentar aí, galera. Aqui, ó. Vamos começar para a primeira direção aqui. Na verdade, qual é o alvo? 1, 0, 0. O alvo é 1, 0, 0, não é isso? Menos a origem. Qual é a origem? 0, 0, 0. Como é que faz? Alvo menos origem dá o quê, então? Origem menos alvo. Origem menos alvo. Dá 1, 0, 0. Portanto, isso daí é 1, 0, 0 entre colchetes. Tranquilo? É vetor. Tudo bem? Beleza. A outra direção? Azul. Não, a verde. 1, 1, 1. Essa também é tranquilo. Agora me veja uma direção azul. 2, 1, 2. 2. Eu acho que é 2, 1, 2. Certo? É 2, 1, 2 no caso. 2, 1, 2. 2, 1, 2 não é. Não. 1, 2, 1. Ah, não, não. É. Claro, claro. Não. É que eu peguei o exemplo que eu. Não, não. Claro. É 1, 2. 1, 2, 2, 0. É menos 1, Dá uma olhada ali, ó. Tem um ponto e lá tem um. menos 1, 2 e 1. Deu alvo. 0. Tá? 0, 0, Não. meio, 1 e 2. Então é Não. menos 1, 2 Não.
Não, menos 1, 2 e 1. Deixa eu ver. Não, acho que tá certo, só alguém. Meio vezes 2, 1. Isso aí. Menos 1. Menos 1, 2 e 1. E 2. Menos 1, 2, 1. Menos 1, menos 2 e 2, isso aí. Menos 1, menos 2, menos 2. Por causa que fez aqui. Menos 1, menos 2 e 2. Só que tá botando ao contrário, não tá botando ao contrário. Sim, troca pra cá depois. Alvo menos origem. Origem menos alvo. Vetor. Querem um tempinho ou não, pessoal? A galera aí atrás conseguiu fazer? Deixa eu tomar uma água ali, nem apressar. Na verdade, o esquema é esse daqui, ó. Define 2 pontos, faz alvo menos origem e tira o mínimo múltiplo. Não pode ter fração ali dentro. É menos 1 e menos 2, 2. Menos 1, menos 2 e 2. É isso. Só que tem que saber, pessoal, porque eu não vou voltar mais para esse troço. E tem, por vezes eu na prova, eu pego um ponto aqui e levo para lá. Então é um direito meu perguntar, entendeu? Então eu posso perguntar de qualquer lugares aqui, então se acostumem com isso de uma vez. Só vou ali no banheiro. Agora respondi pra ele alto, tipo o exemplo que eu te dei, idiota. Não, mas esse aí foi, é vetor. Alvo menos origem, origem menos alvo. Essa aí agora, se eu não me engano, tu desloca o cubo. Não, tu desloca os eixos. Você pediu o ponto lá no canto inferior direito. Aí tu desloca o sistema pra lá. Não vai botar, sei lá, daqui a pouco ele bota menos infinito. Aí tu vai e desloca o eixo para aquela posição. Aí vai fácil. Depois eu vou ter que editar o áudio e cortar essas partes que tem em silêncio. Eu não me lembro de ter pedido isso por causa. Acho que é só pra posição. Viram aí, pessoal? Tá. Vamos lá? Vamos lá, pessoal? Pessoal, posso resolver aqui então? Tá, então é fácil, não tem muito esquema, tá? Faz algo, nesse caso é 100 menos 000, então tu escreve entre colchete 100, tranquilo? No outro caso, 111, então é esse ponto menos aquela origem. E no outro caso, o que eu tenho? 001, menos 1 meio, 1 e 0. Então eu tenho 0 menos 1 meio dá quanto? Dá menos 1 meio. Eu tenho 0 menos 1 dá menos 1. E eu tenho 1 menos 0 dá 1. Então se eu tirar o mínimo múltiplo disso aqui dá quanto? Menos 1, menos 2, Não, vou ter que dar o mínimo múltiplo disso aqui. 2. Portanto, 2 vezes menos 1 meio, menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 1, 2. Então é assim que se escreve isso aqui. Tudo bem? Tá. Então isso, tranquilo? Então isso são direções. Assim a gente diz direções em cristal. Tudo bem? Beleza. Qual é a direção do empacotamento fechado no cubo de corpo centrado?
Qual é a direção? Qual é a direção de empacotamento fechado do cúbico de face centrada? Vai ter 1 e 0, 0. De novo então. Pessoal, podem me escutar, pessoal? Qual a direção de empacotamento fechado do cúbico de corpo centrado? 0, 1. Então chutem, vamos lá. O que é uma direção de empacotamento fechado? Bom, pessoal, se ninguém me responder, eu vou voltar e vou tocar, pessoal. Pra mim é mais fácil ainda. Só vocês não vão aprender, mas tudo bem. O que vocês entendem como uma direção de empacotamento fechado? O que é um fator de empacotamento? Setor de ocupação do sistema. Onde tem mais átomos? Não, não. O fator de empacotamento de uma célula... A gente só viu o fator de célula cristalina, não é? O que é o fator de empacotamento de uma célula cristalina? A direção. Oi? Onde é mais. Não. Porcentagem da célula que está preenchida por átomo, certo? Qual é a célula que tem uma porcentagem de 100%? Nenhuma, certo? Portanto, nenhuma célula existe uma célula de empacotamento fechado, vocês estão me entendendo? Existe uma célula com o máximo fator de empacotamento que é 0,74. Uma direção de empacotamento fechado deve ser uma direção que tem quanto de fator de empacotamento? 100%. Por quê? Porque na direção pode, não pode? Sim. Beleza? Então, qual a direção de empacotamento fechado de um cúbico de corpo centrado? 1. Concordam? Só ela ou não? Não. Qual outra tem? Então, deixa eu ir mais fácil. Qual a direção de empacotamento fechado de um cúbico de face centrada? Hã? 0, 1. Quanto? 0, 1, 1. Tu me disse um troço diferente antes, não me disse? 1, 0, 1. Quem é que tá certo? Ele ou ele? Os dois. Os dois, por quê? Depende do instrumento. Portanto, começa a vir o conceito de quê? De família de direção. O que é uma família de direção? Todas as direções em que pode. São todas as direções que têm a mesma simetria. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, a direção da diagonal da face não me interessa muito se ela é para cá ou se ela é para cá, concordam? Ela tem o mesmo empacotamento. Mas são direções iguais ou não? Direções diferentes. Não, porque uma é para cima e outra para baixo. Mas a mesma família de direções, certo? Portanto, a família de direção de empacotamento fechado num CFC é quem? 101, 011, concordam? 011, 101, 110, que mais? Tem uma outra. Já foi? Menos 1, 1, 0. Menos 1, menos 1, 0. Menos 1, 0, 1. Tudo isso é a família de direção de quem? Da diagonal da face, de um sistema cúbico. Tudo bem? Bem, como menos 1, 1, menos 1 também é uma direção de empacotamento fechado para o cúbico de corpo centrado. Tudo bem? Bem como 001, 00 menos 1, 010, 0 menos 1, 0, tudo isso pertence à mesma família de direções. Tá, pessoal? Então, com isso aqui a gente já consegue dar nome para isso e vem algumas observações sobre tudo isso aqui. Direção e suas múltiplas são idênticas, tu concorda ou não? Sim. A direção 111 é igual a 222? Sim. Sim, porque simplesmente está pegando dois cristais, mas a direção é a mesma, certo? Por outro lado, direção e seu... como é que ele chama aqui? Simétrico. São iguais ou não?
Não, porque uma está num sentido e outra está no outro. Tudo bem? Tá? Então, 1, 1 é diferente de menos 1, menos 1, menos 1. Beleza. Daí aqui ele entra com o conceito de família de direção, então. É o conjunto de índices de Miller onde todos têm a mesma simetria. Tudo bem? Todos têm o mesmo fator de empacotamento ou não? Sim. Não. Não. Sim ou não? Todas as famílias, a mesma família de direção tem o mesmo fator de empacotamento? Não. Por? Mesma fase? Tá no mesmo. Sistema cristalino. Eu só falei isso. Essa foi a minha pergunta. Então a resposta está certa. Na verdade não, porque depende do sistema cristalino que tu tá. Vocês estão entendendo? A família 101 é a diagonal de quem? Da face. Para qual sistema? CFC. Hã? Não, tem cara de célula tudo. Sistema cúbico. Família 101 é a diagonal da face para quem? CFC ou CCC? Os dois? Então, 101 é a diagonal da face para o sistema cúbico. Concordam ou não concordam? Sim. É 101 é a diagonal da face no cúbico simples, 101 é a diagonal da face no cúbico de face centrada e a diagonal da face no cúbico de corpo centrado também. Não. Tem o mesmo fator de empacotamento ou não? Não. Não, só dentro do meu sistema. Concordam? Tá? Então tá. Então aqui vem o exemplo da simetria cúbica. Então 1, 1, 0, todos esses caras aqui são a mesma pessoa, certo? É, na verdade, a face ou não é a face? Sim. Isso daqui é a face ou não? É a face. Não. É a diagonal da face. Estou falando em direção. A face seria o quê? Os 4 horas. Uma face é o quê? Uma direção ou não? É um plano. Eu não cheguei em plano ainda. Então isso tem que estar claro para nós. Então isso daqui é uma família de direções, tá, pessoal? Então, o sistema cúbico, a simetria da estrutura permite que as direções equivalentes sejam agrupadas. Então, esse símbolo em colchete, isso aqui está em colchete ou está em quê? Até hoje eu não sei onde isso aqui tem. É, bom, sei lá. Isso daqui indica família, tá, pessoal? E isso aqui indica direção, tá bom? Então aqui ele está me botando família de direção 1, 0, que são as faces. Certo ou não? Não. Essa tá errada, né? Face não é uma direção. Para a aresta das faces. Tudo bem? Então é só a linha, só essa linha aqui, ó. Tá? Pessoal, tudo bem? E aqui, 1, 0. Aqui sim está escrito certo, é a diagonal da face, concordam? São todas as diagonais da face, ó. Todas essas daqui. Para lá, para cá, para seja onde for. E a família, 1, 1 é a diagonal do cubo. Então lá. Tudo bem? Essa daqui é de empacotamento fechado para o CCC e essa de empacotamento fechado para o CFC. Pessoal, alguma dúvida? Seria pegar uma outra direção para a diagonal da face, falar que essa é uma família das diagonais da face. Tá certo? Ou tem que pegar só aquele representante que o senhor colocou como uma família? Não, na verdade, esse símbolo quer dizer que é uma família. Qualquer um ali. E tem vários. Então isso aqui engloba todas as diagonais de face. Desculpa. Todas as arestas de faces possíveis. Ah, entendi isso que eu estou falando. Eu posso pegar, por exemplo, porque uma outra aresta pode ter uma outra direção, certo? Tem uma outra Então, exatamente. Então eu posso, no lugar desse 100, eu posso colocar uma outra direção. Entre esses dois sinais eu posso colocar uma outra direção que também pertence a esta. Ah, para dizer que tu está na família. É isso. Sim, isso. claro. Pode? Esse símbolo poderia ser 010. Eu continuaria na família de direção da aresta da face. Tá?
Então não precisa ser só isso aqui. Pessoal, não volto mais. Alguém não entendeu? De repente volta para o ano que vem para elaboração. Alguém não entendeu? Bom, outra maneira de caracterizar tudo isso aí é através da distância de repetição, fator de empacotamento e densidade linear. O que vocês entendem como uma distância de repetição? De distância eu devo ter alguma coisa. Basicamente é isso. Mas distância de repetição de quem? A gente deve deixar isso aí meio padrão, né? O que seria a distância de repetição então? A gente está falando em direção agora, tudo bem? Então, a distância de repetição é de quanto em quanto o centro de cada átomo se repete naquela direção que eu estou escolhendo. Estão me entendendo? Tá. Depois, o que vocês acham que é o fator de empacotamento? Não, porque eu estou falando de direção, Fernando. É do sistema. O sistema que se encontra, o público de face centrada tem um fator. Né? Não, porque eu estou falando de direção. Direção. O que é um fator de empacotamento? Que o? Uma célula pela outra. Célula. Isso é zero. Não. É a quantidade preenchida na direção? A quantidade preenchida de quê? Buraco. De buraco? De átomo. É a quantidade de átomos na direção. Concorda ou não? Pô, então, eu tenho um fator de empacotamento do sistema cristalino, que é quanto no cúbico, só para que eu lembre? Já 68. Tanto faz, 52, 68, 74. Isso é o fator de empacotamento da célula. Tudo bem? E o fator de empacotamento linear é quanto? Sim. Depende da direção e depende de quem mais? Do sistema. Do sistema. Certo? Qual é o mínimo? Cinco, 5,2? Por quê? Mas eu estou dando aula de direção agora, não mais de célula cristalina. Qual é o mínimo fator de empacotamento linear? 2. Por quê? O que o fator de empacotamento linear 2 quer dizer para ti, velho? 200% da direção cheia. É. Não dá. 2 átomos. 2 átomos, mas é em relação ao quê? Botar 2 átomos aqui é uma coisa, botar 2 aqui é outra. Estão me entendendo ou não? Ou seja, qual é o mínimo fator de empacotamento linear em mandada célula? Certo? 0. 1? 0? Quem que falou 0? Eu. Por que 0? Pegar uma direção onde não tem nenhum átomo. Se tu pegar uma direção átomo, qual é o fator de empacotamento dessa direção? 0. Pode acontecer isso dentro do sistema cúbico ou não? Claro que sim. Pessoal, respondam para mim, pessoal. Senão eu fico com a sensação que eu estou falando sem ninguém entender, daí eu me preocupo. E qual é o máximo fator de empacotamento linear? Linear, sim. 1. Para qual direção? Para a direção de empacotamento fechado. Estão entendendo? Ou seja, o fator de empacotamento 1 quer dizer o quê? Que todos os átomos estão se tocando, é isso? Sim. Beleza. Tá? Isso é o fator de empacotamento linear. Intensidade linear é o quê? Se tem alguns passos. O que é uma densidade linear? Fala alto. É a quantidade de átomos na direção em relação a uma dada distância. Isso é densidade linear. Estão me entendendo? Da mesma maneira que eu tinha uma densidade da célula. Qual é a densidade da célula? Quem a gente levou em conta?
para ver a densidade de uma célula? Só o volume. Então, volume. Lá, voltar. Vocês tem que ter paciência comigo, então. Eu vou ficar voltando. Tudo certo. O que é um fator de empacotamento de célula? Quanto por cento da célula está preenchida por átomo? O valor vem em quê? Em percentual? Não vem? Se vem em percentual, qual é a unidade de medida que eu tenho? Em uma. Certo? E quando a gente calculou a densidade do ferro, qual é a unidade de medida que eu tinha? Densidade é massa por volume. Portanto, ali não vem em conta o volume dos átomos, sua massa em relação ao lugar que eles ocupam. Concordam? Isso é uma densidade. Foi a densidade do ferro. No sistema cristalino cúbico de corpo centrado ou no sistema cristalino cúbico de face centrada. Mas eu tinha uma densidade do ferro ali, não tinha? Qual era o valor que eu tinha do cúbico de corpo centrado? 7,87. E aqui, quanto que vai ser a minha densidade linear? Quem eu vou levar em conta? Hã? A massa? Numa direção? Acho que não. Eu acho que tem que ser só o raio do cara. Só o percentual de átomo que está naquela direção. Vocês estão me entendendo? Em relação a quem? Em relação a uma dada distância, que eu escolho, sei lá o que. Mas, então, necessariamente uma densidade linear é o número de átomos em uma unidade de medida linear. Tudo bem? E o fator de empacotamento linear, o que é? Qual a diferença do fator de empacotamento linear para densidade linear? Hã? O fator de empacotamento não importa a distância. Porque o fator de empacotamento não importa a distância. Portanto, ele é percentual. E a densidade linear é em relação a uma distância. Portanto, não é um percentual, é um valor. Entenderam, pessoal, ou não? Eu vou perguntar de novo. Vocês me entenderam? Então, a densidade linear é o número de átomos da unidade de comprimento. Tá? Então, por favor, me dê a densidade linear na direção 1,00 para o potássio. Agora, ali. Número atômico, não sei. Não é bem. Acho que não precisa. Tem que saber o Olha a raio, distância do né? cara. Tem raio. Dá por metro, por quilômetro, não vou mostrar muito. Tá ali. E daí Anderson, isso aí. Anderson é uma unidade normal. Como o núcleo de corpo central. Potássio. Potássio vem. Não tá tentando, né? Potássio vem. O quê? Potássio é CCC. Ele tá te dizendo ali que é CC. Aí ele te dá a direção e o raio. Tem que achar o zero, não. Ah, que legal. É lápis aqui? Vamos lá então, pessoal. E aí, João? Tem que pegar isso aí. De Pra ser novo. sincero, esse ano eu quero fazer um pouco mais voltado a essa teoria.
Acho que a minha prova vem mais teórica. Eu pessoalmente eu vou ficar esperando me darem o valor, pessoal. Não tem essa de cheguei no final, o Paulo vai cansar e vai resolver pra mim. Só quando me derem o valor certo. Sinal que alguém calculou, né? Eu não escutei, ele falou. Pode colocar na unidade que eu comi, por favor? O número. Ah! Mas me dá ele em nanômetro, eu prefiro, porque é o número mais palpável pra mim. Não, desculpa, me dá em anos. Dez. Tem calculador, né? Aquela distância padrão. A distância final da tabela pode ser um quilômetro ou um nanômetro. Que vai mudar as coisas no número de átomos que tem dentro. Agora, a densidade a gente pode ficar se parece com água. Qual é a conversão, professor? Conversão Como assim a conversão? de nanômetro para Angstrom é menos 10. de nano? 9. Uma cara. Vocês fizeram menos 10. Não, é isso não. Eu que tô rateado. Aqui eu chego a 0. Beleza. Agora eu preciso saber. Olha o comportamento. Só que achou isso isso aqui é em relação à diagonal do teu cubo de corpo centrado. Sim. E essa direção é qual direção? É a direção essa aqui, que tá só no X. Isso. Vai ter um átomo aqui, quer dizer, meio aqui, não, um oitavo aqui, aqui e O Y no HKL. Qual é? 0,10? Não. sim, só que é dois átomos na direção, porque a direção é essa aqui, ó. Se tu tivesse na diagonal, sei lá, o que é foda de ver? Mas por aí. O A0, esse é da diagonal, e a direção que ele te deu. Tá, isso bem. Mas beleza. Esse aqui é o da diagonal. Tá, pensa comigo. Então eu vou descontar um. Desconta o outro. Tem um aqui e um aqui. E tem o teu vetor aqui, apontando para cá. E aí cá no meio lá do teu bagulho tem outro átomo, que vai definir essa distância aqui provavelmente. Ou seja, tu vai ter 1, 2, 3. Não, pensei errado. Por aí, olha aqui, ó. Tu vai ter meio aqui e um inteiro aqui. Então tu vai ter dois átomos.
Tá, mas e se eu diminuir esse a zero desse 1 aqui? Não sei se rola isso aí. Ah, tá aqui, ó. Número de átomos por número de Então, o número de átomos é 8. Não. Como não? Não sei. Não sei. Quantos átomos tem? Aquela direção, para aquele sistema. Mas pela direção tem um átomo, não é? Que é a direção 1. Sim. Meio do lado e meio do outro. Só que a distância vai ter que levar em consideração provavelmente esse outro aqui que vai definir isso aqui. Porque os dois de baixo, eles não vão estar colados. E o que provavelmente define a distância dos dois de baixo é o que está no meio. Ó, o número de átomos por unidade de comprimento. Aquele ROL ali é a densidade, né? Eu tenho raio, eu estou dizendo que é um potássio PC. Não rolou. Unidade de comprimento. Ó. Meio raio, um raio, 2 raios e um raio. Meio raio. Um raio, 2, 3 e 1. 4 raios. 4 raios. Tá. Número de átomo. Não, 2. assim, De átomos. mesmo que considere fora, se tu aumentar o número de átomos e aumentar o tamanho do cubo, vai dar o mesmo, concorda? 2 dividido por 10 é a mesma coisa que... E tu vai dividir por 1, 2, 3, 4 raios. Mas a moral é essa, estou dizendo o número de átomos que eu tenho naquele vetor. Esse vetor pode ser maior, menor, não interessa. Se for maior, 4 raios for sobre menor o o número de átomos. Se for menor, vai ser o número de Então, só átomos. isso? Outro valor. 2 átomos sobre o raio. Sobre os 4 raios. Não, tá? Então, se é isso... Ah, bosta. Anos? Não, a unidade não é anos. Pode ser átomos por anos. Não dá para. Faz aí 2 divididos por 0,92. 3,16. Não é isso. Por que não? Ah, tá. Aí tu tem que transformar isso. Se tu transformar para angstroms, é na menos 9, não? Aí tu joga pra cá. 0,2. 0,216. 0,21. Então eu vou ter 0,21 Armstrongs. Vou ter um átomo a cada 0,21 Armstrongs.
4 vezes aqui o raio que é diferente, é 0 alguma coisa. Quantos átomos tem? 2. Isso aqui vai dar 2,04. Não, 0,2. Será? Pois é, eu tinha pensado antes multiplicar. Antes eu multipliquei por 2, ó. E aí deu 0,46. E aí deu 4,6 anos. Não, a 1.08. Não. 1.7. Mas depende, não dá para o valor. Tem que dar. 27? Átomo por ano só. Não mais. Ele já falou que é 1 e pouco, 2 e pouco. Ou por que tu pegou o 0,23? Tu multiplicou por 2 átomos. 0,46. Tá. E aí esse 0,46 tu utilizaria no 4 vezes 0,46, é isso? Tu pegaria 2 átomos, né? Esse aqui não, esse aqui eu pensei errado, eu acho. Mas se bem que é 2 átomos. Por que o ao grado? 0,6 vezes. Aonde? 4,6. Ah, sim, 4,6 vezes 10 a menos. 2 átomos. 2 átomos. Cacete. Tá, é o número de átomos É número de átomos sobre unidade de comprimento. Cada vértice. Tanto em cada linha, a unidade de comprimento vai ser quantos raios vai ter. outra coisa. Vezes. Não um átomo, um átomo. Eu tenho um raio, eu tenho quantos átomos? Então tu tem 2 átomos, né? Claro. Vai ter 2. Aí aqui. E aí vai dar 4. Não. Vai dar 2 divididos. É, ó, 2 divididos por 4,6. Veio. Qual 4,6? Daqui, ó, 2 átomos, o 2 vezes aqui, né? é, 0,46, certo? E aí depois 2 dividido por 0,46. 2 divididos por esse 4. Isso aí. Igual 4,6 vezes 10 Ô, mas menos vamos 9. tentar então, pessoal. Antes de eu botar Sim. Aí divide que vai dar Ô, 1,1. galera, antes de eu botar no quadro, eu vou explicar. Eu prefiro que vocês entendam o que eu estou falando, é muito melhor. Provavelmente, Assim, não ó, sei. o que é um fator, desculpa, o que é a densidade linear? Tudo bem? É o quanto de átomos está o tamanho. Qual o tamanho da direção? Não interessa, eu escolho o que eu quiser, desde que eu conte certo número de átomos que está ali. Vocês estão me entendendo? 70. Então, em qual direção ele está pedindo? Na 0, 1, 0. É isso? 1,00. 1,00. Quantos átomos eu tenho na 0, 1, 0 em um sistema cúbico de corpo centrado? 1/4? Não. 2 átomos? Não. 4. É um átomo. Por que eu tenho um átomo? 2 raios. 2 raios. Porque em cada ponto eu tenho um raio e um raio na outra ponta. Vocês estão me entendendo? Então até aqui tá bom. Quanto é que é meio mais meio? É 1? Colega, o que vocês estão errando aí? O que tu estava errando, velho? Por que me perguntou pouco? Me perguntou se era um oitavo. Não, 2 oitavos de 4. É, não, sério, foi o que me perguntou. Por que não é um oitavo? Por que é um meio? É porque o 1 oitavo é o volume que está dentro da célula. Eu não estou pedindo volume, vocês estão entendendo? Eu estou pedindo na direção. Naquela direção ali eu tenho um raio. Um vértice. E no outro vértice eu tenho o quê? Mais um raio.
Portanto, quantos átomos eu tenho ali naquela direção? Um átomo. Dividido por qual unidade vocês vão me dar? Em qual tamanho que eu tenho um átomo? Hã? 4R raiz de 3. Por que 4R raiz de 3? Tem que levar em consideração. Porque é o tamanho do A0. Certo? Não é no A0 que eu tenho um átomo? Meio aqui, meio aqui. Qual é o A0 de um cúbico de corpo centrado? 4 raios sobre raiz de 3. Vou ter que saber isso depois. Se não souberem, não vai dar. Então o A0 de um cúbico de corpo centrado é 4R sobre raiz de 3. Por que tem que saber isso aí? Porque eu estou dando R. Certo? Então, na verdade é 1 dividido por quanto? Por 4R raiz de 3. Fácil, me dê um valor. Em átomo por Anderson. 0,876. Elevando? Elevado a 10 o quê? Não. Átomos? Não. Eu acho que dá... Quanto é que é o valor? Como falou? Dá 1,87 vezes 10 na 10 átomos por Anderson. Dá 0,187 vezes 10 na 10 átomos por nanômetro. Calculem aí, pessoal, fácil? Não é o contrário. Não. Pra O que é o contrário? 1,87 nanômetros. Eu achei. Acho que não. E aí 0,87 é Porque Anderson é menor do que nanômetro, né? Não, tá certo, só tem que saber o A0, né? Pois é, não, é que eu pensei completamente errado. Não, mas é isso aí. É bom isso. A gente trabalha com isso. O A0 tem que ser 0,53. Então o cara tem que levar sempre em consideração o A0. Sim. 3, né? 9,87, tá? 2R, 4R Se alguém de não 3. entendeu o que eu falei, primeiro, 4R antes de de calcular, 2. quem não entendeu o que eu falei? Entendeu, velho? Todos entenderam? Sim, fácil. Pessoal, entenderam? Me explica sobre essa metade desses anos que eu estou dando conta aí para... Vamos olhar pra cá, pessoal. Ó. Pessoal, vamos lá. Dá pra dar uma olhadinha aqui? Por que do meio e não do oitavo? Essa daqui, qual é essa direção? 1,00. 100. Pessoal, vocês podem olhar pra cá, só passa a gentileza. A direção é essa daqui, é 100, concordam? Sim. No desenho desse meu sistema cúbico de corpo centrado pro potássio, eu teria um átomo aqui, não é? Sim. Isso. E esse um átomo aqui, nessa direção, o que estaria pegando? Metade. Um raio. No raio, é. Eu tenho um raio pra cá, um raio pra cá, um raio pra cá, um raio pra cá. Fechando a esfera. Entendeu, Carlos? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho um raio. E aqui eu tenho Outro raio. um raio. Concordam? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, nessa unidade aqui, eu tenho 2 raios, que é um diâmetro, ou seja, um átomo. Concordam? Dividido por quem? Aonde que eu tenho um átomo? Aqui ou aonde que eu tenho um átomo? Nessa direção. Então, eu tenho que pegar esse tamanho. Certo? Então, qual é esse tamanho aqui? Que é o A0, que é quanto para um sistema cúbico? 4 raios sobre raiz de 3. Que isso vocês vão ter que decorar. O que eu vou fazer então? Vou pegar 1 e dividir por quem? Por 4 vezes 0,2312 nanômetros e dividir por Raiz de 3. Raiz de 3. raiz de 3. Esse valor vai me dar um determinado número de átomos por nanômetro. Estão entendendo? Só pra... Só que eu gostaria de ter esse número de átomos por nanômetro em átomos por angstroms, porque a unidade minha é mais amiga. Então é isso. Quanto é que dá então? Então tá. 1,87 vezes 10 na 10 átomos por angstrom. Não, por favor, não é incomodando. Mantenha o nano ali e me vê quanto é que dá, velho. Mantém o Eu nano. achei 1,87.
Ele deixou 1,87. 18,7. Vezes 10 dá quanto? É, e ele achou vezes 10 dá 10, aí que tá. Pois é, Não, porque ele tá certo, e tu também. Só que ele deixou em 10 dá 10, tu deixou em 10 dá 9. quanto que ele achou? O mesmo valor, só que vezes 10 dá menos 10. E tu achou vezes 10 dá menos 9. Ele botou por Armstrong e tu botou por nano, dá no mesmo. Mas não pode ser o mesmo valor, né? Tá, vamos começar de novo. Tu colocou em nano ali dentro no cálculo, né? Sim. Então me repete quanto é que deu o teu valor. E nano 1,87. Fala tudo pra mim, Bas. 1,87? Nanômetro. Não. 1,87 vezes 10. Me dá a notação científica também. 1,87 vezes 10 dá 9 metros. Menos 9 metros. Merda. Faltou os átomos. Faltou os átomos. Um átomo a cada 1,87 nanômetros. Faltou o átomo. 1,87 vezes 10 dá quanto? Menos 9? É? Menos 9 o quê? Não sei, metro. Metro. Já vou com a base Não, pensar. 9. Átomos por nanômetro. Então, na verdade, o que tu tem? Ó? Essa quantidade aqui, ó, tu tem 1,87 átomos em 1 nanômetro de distância. Levando em conta esse valor Se aqui. passar esse tempo, não vai jogar a vírgula pra cá. Estão entendendo? E se eu quisesse que ele fosse em angstroms, como é que ia ser, pessoal? Joga a vírgula e aumenta uma. Então, continua sendo 1,87 vezes 10 na menos 10 na menos 10 átomos por angstrom. Porque, por exemplo, quando você vai fazer o cálculo, fica 10 a 10, mas ele não só dá dividindo. Aí Dá negativo? Não, tem que dar negativo. não precisa ficar embaixo aí quando está dividindo, vai ser fazer a relação. Tá. Então não dá, né? Átomos por angstrom. Então não tem esse valor todo aqui, é isso? Pois é, Então, 1,87 átomos por nanômetro. Tá? E 0,187 átomos por angstrom. Isso? Você nem não sabe se mesmo, não. O final é isso, mas por que veio o tudo bem. Então, 0,187 átomos por angstrom. Tudo bem, pessoal? Tá. Vamos lá. Isso é o que? É a densidade linear nesta direção. Tudo bem? Então vamos lá. Eu preciso que vocês me calculem a mesma densidade na direção 1, 0 para o cobre. O raio do quadro. Não. Na verdade agora é para o cobre. Só para vocês se acostumarem. Qual é o sistema do cobre? CFC. Tá? E o raio do cobre eu acho que eu te dou. Onde é que está o raio do cobre? A gente não tinha ele há pouco? Não. Alguém me batalha o raio do cobre aí. Só tá dando a 0, não tá dando raio do cobre. Não tinha uma periódica. Ninguém pode pegar na internet o raio do cobre aí, pessoal? Acabou a bateria. Quanto? Quanto que é pico? Pico é Menos. 12, né? Isso aí. 128 picômetros. Ou seja, 128 Esse é menos 12. vezes 10 na menos 12 metros. Já joga espaço, estão ali. Já. É 1,28. Não. Não, dando aqui o raio. E o A0 vai ser 4R sobre raiz de 2. Porque agora é muito fácil.
4R, não, raiz de 2. Tá na prova, isso vai existir por ano. Tá, é 1,28 vezes 10. Dá menos 10. Você jogou a vírgula 2 vezes, só diminuindo 2 vezes. Vou trancar a porra de novo. Tu vai ter um átomo de novo, vai dividir por isso aí. Claro, tava certo. Falava em merda. Certo, a gente tava falando em merda. É que o Nando me botou 10 anos. 4R, raiz de 2. Tá, pessoal, a gente só precisa calcular esse daqui então, pessoal. Como é que faz? Isso, 4R raiz de 2. Para tudo. Tu mudou a direção. Ah, é verdade. Tá, não, mas essa conta aí continua a mesma. Não, 1 a 0 só o continua. número de átomo tu pode mudar. Que agora é 1, 1, 0. Então, peraí. Ou seja, vai estar na diagonal. Raiz de 2 quanto é? Não lembro? Vai estar aqui, ó. Vai estar na diagonal, vai ter meio aqui, vai ter um aqui, vai ter meio aqui. 2 átomos. Agora vai dar 2 divididos por esse valor daí. 2, né? É. Tá em átomo por nanômetro. É isso aí, 0,187 átomos por ano. É 0,55. É isso, né? Então vai dar um átomo a cada 0,55 angstroms. Pessoal, me dê atenção aí um pouquinho assim, ó. Eu vou ter que acabar a aula, era para ter acabado 15 minutos atrás, mas, enfim. Assim, ó. A gente vai rever tudo isso aqui a aula que vem. A diferença desse exercício aqui é que a tua unidade de medida não é a 0. Quem é a tua unidade de medida agora? É a 0 raiz de 2. Então, na verdade, vai ser 2 átomos dividido por 4R raiz de 3 vezes raiz de 2. Entenderam ou não? Não pensa. 4R raiz de 3 vezes raiz de 3. Qual é a... Não, eu estou no CFC, né? Raiz de 3. Raiz de 2, então me desculpe. Então, é 4R, então, é 2 átomos. 2 átomos divididos Por 4R raiz de 2 vezes a raiz de 2. Porque é lado raiz de 2 a diagonal da face. Entenderam ou não? Ah, A diagonal da face é lado diagonal. raiz de 2. É na diagonal da face que tu tá vendo a diagonal. Só um pouquinho, pessoal, por favor. Vocês não estão medindo na diagonal da face? Sim. Bom, a diagonal da face ela é igual a 0 ou não? Não. Não, a Ó, diagonal 0 da vezes face é igual a raiz de quem? A 0 vezes raiz de 2. Quanto que é o A0? 4R raiz de 2, não é isso? Agora multiplica Então só por por 2. 4R. Então na verdade quanto que é? 2 sobre 4R.
Porque ali tu tem dois átomos nessa direção. Meio, um e meio. Então, pessoal, aula que vem a gente continua. Tira fora as raízes já era. Que vai dividir e multiplicar.